nós temos uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite e nós queremos compartilhar com Deus essa mensagem com você, amém? Porque eu tenho certeza que você precisa de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e por isso nós vamos estar ministrando nesse momento e vamos ler aqui no livro de 2 Samuel, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9. Talvez alguém está na terra de Lodebar e essa noite é a noite que Deus Ele irá fazer promessas para você. Talvez você está na terra de Lodebar, mas Deus Ele quer nesta noite tirar você de Lodebar. Então nós vamos ler aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pede depois para o Rodrigo subir um pouco mais. Amém, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. A partir do versículo 1 diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonathan. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de continuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu deres olhar para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, essa palavra aqui nos mostra que Deus, Ele não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Lá no livro de Esther, fala que havia um livro chamado o Livro das Crônicas, que esse livro também é conhecido como o Livro das Memórias de Deus ou do Rei, né? No sentido espiritual, o Livro das Crônicas é conhecido como o Livro da Memória de Deus, ou seja, Deus, Ele não se esquece de ninguém. Por mais que você está passando por qualquer circunstância, por qualquer dificuldade, Deus não se esquece de ninguém.
olhando para esse texto aqui, nós estamos vendo um rapaz que no começo da sua trajetória, da sua vida, ele tinha uma vida regrada, ele tinha uma vida boa, porque ele era neto de Saul. E todos nós conhecemos quem foi Saul. Saul foi o rei de Israel que reinou antes de Davi. Então, esse menino ele teve o privilégio de conhecer a história do seu avô, que era rei. A sua família veio de uma linhagem abençoada, na onde teve a oportunidade de ter um rei entre a sua família. Mas só que de repente o avô morre e o pai também. Mas só que o pai, antes de morrer, ele fez uma aliança com Davi. E essa aliança era uma aliança que, acontecesse o que acontecer, a fidelidade tinha que prevalecer nessa aliança. Então a aliança de Davi e de Jonathan foi uma aliança tão profunda, foi uma aliança tão, uma aliança tão fiel, que mesmo depois de muitos anos, Davi, ele se lembrou dessa aliança. E quando Davi se lembrou dessa aliança, Davi, ele estava vivendo um patamar mais elevado. Ele era rei, ele era rico, ele era um homem que carregava a presença do Senhor. Mas o interessante é que quando Davi ele fez aliança com Jonathan, Davi não passava de um servo, Davi não passava de um tangedor que levava a harpa para adorar e para engrandecer ao nome do Senhor. Só que Davi honrou a aliança. Davi, ele honrou a aliança que ele fez com Jonathan. E a Bíblia diz que quando Davi estava no auge, Davi, nas suas reflexões, Davi pensando sobre as coisas da vida, ele lembrou que um dia ele fez uma aliança e ele se preocupou, porque ele sabia muito bem que ele precisava honrar aquela aliança. Então Davi, aqui no capítulo 9 do livro de 2 Samuel, ele está procurando alguém, ele está perguntando para alguém: gente, eu preciso saber se existe ainda alguém da casa de Saul, de Jonathan, meu amigo. Eu quero saber se existe alguém ainda. Davi se preocupou, porque Davi, ele fez uma aliança e ele queria honrar a aliança que ele fez. Então, falaram que havia um tal de Ziba, né? Havia um tal de Ziba e falaram: Ziba, Davi, quem pode te dar essa informação melhor é Ziba. Então Davi pediu que trouxesse Ziba na sua presença e perguntou para ele: existe ainda alguém da casa de Saul, do meu amigo Jonathan, para que eu possa honrar? E aí então Ziba, ele vem e ele narra a história. Ele fala: olha, existe um moço que está aleijado de ambos os pés. Esse moço é filho de Jonathan. Ele está lá na terra de Lodebar. O nome dele é Mefibosete. Ele está aleijado de ambos os pés. Está no lugar por nome Lodebar. Irmãos, Lodebar era um lugar de periferia. Era um lugar onde as pessoas ficavam esquecidas. Esse moço estava num lugar esquecido, estava num lugar distante. Esse moço estava vivendo, dependendo da ajuda das pessoas, mas só que no momento que ele mais precisava, no momento que ele mais necessitava, no momento que ele olha em volta de si, ele se vê um moço esquecido, ele vê-se um moço rejeitado, um moço que ninguém mais lembrava dele. Mas um dia Deus fez com que Davi se lembrasse da aliança, tudo isso para lembrar do menino que estava esquecido. E na fase mais difícil da vida dele, Deus agora vai mudar a vida dele, porque existe um livro das crônicas, que é um livro da memória, na onde alguém pode se esquecer de você, na onde alguém pode se esquecer talvez da aliança, mas
o Deus que nós servimos é um Deus que não se esquece. E nesta noite, como profeta de Deus, eu quero profetizar para você que você pode estar vivendo na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, na terra da humilhação, na terra da tristeza, na terra da decepção. Você pode estar vivendo em Lodebar, talvez esquecido, talvez você está paralítico de ambos os pés. Pastor, como que eu posso interpretar essa frase, paralítico de ambos os pés? Isso fala de uma deficiência que impede alguém de andar. Eu não estou falando que você está paralítico físico, mas talvez você está na terra de Lodebar, físico e espiritualmente. Você está num lugar que você não consegue se mover, você não consegue sair dessa situação, você não consegue se desligar do momento que você está vivendo. Você está numa terra de Lodebar, na terra da humilhação, na terra do esquecimento, e você não tem reação para poder se mover, ao menos para sair do lugar em que você se encontra. Mas nessa noite eu quero te dizer que está chegando a hora, está chegando o momento onde o Deus que não se esquece dos seus filhos, porque a palavra diz que ainda que a própria mãe, ainda que o pai se esqueça dos seus filhos, mas Deus diz: eu todavia não vou se esquecer de você. Eu quero dizer que mesmo na terra de Lodebar, Deus está de olho em você, e não é porque você está vivendo um momento crítico, um momento difícil, quer dizer que a tua vida ela vai ficar do jeito que está. Tem uma frase que eu uso muito e eu me identifico com essa frase, é que nós nunca podemos julgar o nosso futuro pelo momento que nós estamos vivendo. Não quer dizer que você está passando um momento difícil, quer dizer que o seu futuro vai ser difícil. Eu quero dizer nesta noite que Deus ele vai se lembrar de você, Deus vai se lembrar da tua vida, Deus vai estender as suas mãos que operam os milagres, e Deus vai se lembrar de você. Aquele moço estava esquecido, mas quando Davi recebeu as informações de que havia um moço que era filho de Jonathan, que fazia parte da descendência de Saul, a Bíblia diz que Davi disse: então nós vamos buscar esse moço, nós vamos honrar esse moço, porque eu fiz uma aliança com o pai dele e eu quero honrar. E agora a Bíblia diz que Davi foi atrás, pediu que trouxesse o menino na tua presença. De repente o menino chega no palácio e Davi agora vai oferecer todas as coisas para o menino. Só que o menino, ele fala: sou servo teu. O menino chega como um cão. O menino sabe, ele não se vê naquela situação. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Davi vai explicar sobre a aliança. Davi vai falar para aquele moço que Davi fez uma aliança com o pai dele e que naquele momento era obrigação de Davi honrá-lo. Era obrigação de Davi tirar ele daquela situação. E agora aquele moço vai deixar a terra de Lodebar e vai morar no palácio do rei. Não só morar, mas como todos os dias vai se assentar na mesa com o rei e vai participar de tudo aquilo que o rei ele vai participar. Talvez você que está aí do outro lado, conectado agora nessa live, ouvindo essa mensagem, quantas vezes você não falou: já ajudei tanta gente, já semeei tanto, já pedi que Deus fizesse tanta coisa, e agora é eu que encontro nessa situação. Saiba de uma coisa: do jeito que está não vai ficar. Deus está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça e supera essa fase. Faz aquilo que vem e passa. Logo vai passar. Logo vai chegar uma carruagem do rei na tua casa. Alguém vai bater palma na sua
casa e vai dizer: o rei mandou te buscar, o rei mandou você sair de Lodebar. Você está preparado para sair de Lodebar? Eu estou profetizando para quem acredita, eu estou profetizando para quem me ouve, eu estou dizendo que Deus está trazendo um tempo novo. Você não consegue se mover, você não consegue raciocinar, você não consegue sair do lugar que você está, porque você se conformou com essa situação. Mas Deus vai trazer a sua memória, aleluia, que a aliança não pode ser quebrada, que a aliança não pode ser quebrada, e que o mesmo Deus que um dia se lembrou desse rapaz é o mesmo Deus que está se lembrando de você nessa noite. Aleluia. O mesmo Deus que se lembrou de Mefibosete, porque não foi Davi que se lembrou, foi Deus que fez com que Davi se lembrasse, porque aquele moço estava esquecido, dependendo das pessoas. Mas chegou a hora em que Deus mudou a história dele. Então não fique preocupado, então não fique procurando ficar questionando a Deus acerca das coisas que você está vivendo. Coloque na mão do Senhor e passe a compreender: se Deus permitiu eu passar o vale, se Deus permitiu eu passar essa circunstância, Deus tem um propósito. Pega as lutas da sua vida, pega as diversidades da sua vida e coloque na mão de Deus. E entenda que tudo que você tem passado, tudo que você tem sofrido é um plano de Deus ainda para a tua vida. Eu estou dizendo que Deus está te lapidando, Deus está te poldando, Deus está te preparando para você viver um tempo novo. Aleluia. Um vencedor sempre tem uma história para contar. O mal da nossa geração é que a nossa geração quer ser uma geração de vencedores, mas não tem história para contar. Todo vencedor, por trás dele, tem uma história triste, uma história de luto, uma história de batalha, uma história de confronto, uma história onde eles tiveram que passar pelo vale, tiveram que passar pelas dificuldades, para hoje eles falar: eu sou um vencedor, mas para mim chegar onde eu cheguei, eu precisei passar pelo vale. Então, levanta a tua cabeça, que Lodebar não é o final da tua história. Aleluia. Aleluia. Não, você não pode se encurvar diante dessa situação. Você não pode passar a vida inteira dizendo que Deus se esqueceu de você, porque Deus não se esquece de ninguém, Deus não rejeita ninguém, Deus não abre mão de ninguém. É só uma fase, e essa fase vai passar em nome de Jesus. Essa fase vai passar e nós vamos contemplar o nome de Jesus sendo glorificado. Aleluia. Começa a se preparar, porque você vai sair da terra de Lodebar. Começa a se preparar, que você vai receber uma carruagem de Deus com uma ordem profética, dizendo que chegou a hora de você sair. Entenda isso. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, porque as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda não assimilou a vontade de Deus para si. Servir a Deus não é viver só momentos de bonança. Tem um momento da lapidação. E a maior dificuldade é nós entendermos o momento da lapidação. Porque esse momento é um momento onde os nossos sentimentos são confrontados diariamente pelo Senhor. Entender as crises, entender os porquês, entender as diversidades, compreender o trabalho de Deus no momento que nós estamos sendo lapidados é muito difícil. É por isso que quando Deus pediu para que Jeremias descesse lá na casa do oleiro, Deus queria mostrar para Jeremias o processo de fazer um vaso. Deus precisou mostrar para ele que o processo para fazer um vaso é um processo dolorido. É um processo onde muitas vezes o vaso vai ter que ter a mão do oleiro sobre a tua vida para tirar as impurezas, para tirar o excesso, para fazer com que aquele vaso seja perfeito. Então você vai sair de Lodebar, mas no tempo do Senhor. Deus está preparando o tempo certo para te honrar em nome de Jesus. E eu quero te dizer que a mesa do rei está te preparando, aleluia, está te esperando. A mesa do rei está te esperando para você viver algo extraordinário. É isso que Deus, Ele quer fazer na nossa vida.
Amém? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Que você receba essa palavra como uma palavra profética, como uma palavra vinda do altar de Deus. Ei, talvez você é um Mefibosete da vida, que está aí paralisado nessa terra do sofrimento, nessa terra da humilhação, achando que se esqueceram de você. Deus está dizendo nessa noite, Deus não se esqueceu. É necessário você passar o tempo da sua aflição aí onde você está, mas Deus, no tempo oportuno, se assim você permanecer na posição, Deus vai te tirar daí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós já estamos encerrando, tá bom? Já estamos encerrando. Se Deus permitir, no domingo